É um ano meio estranho para poder falar disso, porque é um ano eleitoral, mas eu estou impressionado, maravilhado. Estou tirando de chapéu. Tô tirando o chapéu, não, tira o chapéu é coisa velha, cara. Putz, né, tira o chapéu, sabe o que é? É Raul Gil, sabe. Vamos aplaudir! Mas tirando o chapéu, estou tirando o chapéu para a iniciativa do MEC, o MEC Livros. Não é uma coisa nova, no sentido de ter uma biblioteca pública digital não é novo. Já teve, né? Tem um domínio público, que é uma página do próprio governo, mas é só com tipo de publicação que já caiu no domínio público. O que é domínio público? É, por exemplo, Ulisses, um livro de 1900 e bolinha, 1900 não, mil e tantos, lá, né? Ou seja, Odisseia também, sabe? As obras do Monteiro Lobato, domínio público. Não, é recentemente, 1924. Pois é novo, mas ainda assim já está em domínio público. Tirando essas, se não me engano, São Paulo chegou a fazer uma biblioteca digital, mas agora o MEC criou uma grande biblioteca nacional totalmente digitalizada. O que é totalmente digitalizada? Você está lá em Barra Longa, cidade onde minha mãe nasceu, 3.000 habitantes, interior de Minas Gerais. Você consegue ver qualquer um dos 25.000 títulos que estão disponíveis. Você está no meio do Amazonas, em qualquer cidade, por incrível que pareça, lá no Amazonas, lá divisa com, se não me engano, com Equador, tem uma cidade chamada Belo Horizonte. Tá lá em Belo Horizonte, no Amazonas. Cidade também de pouquíssimos habitantes. Você também consegue, com a internet, acessar os 25.000 livros. Estamos democratizando a leitura, porque quando você mora numa cidade grande, quando você estuda numa escola pública, numa cidade grande, você tem ali, bem ou mal, uma pequena biblioteca. Mas quando você está no interior, quando você está em locais mais complexos, a internet permite, lógico que a internet também é mais difícil lá, mas de todo jeito a internet permite você ter acesso. E o que eu adorei nessa iniciativa do MEC, do Ministério da Cultura, de fazer o MEC Livros, é essa liberdade, ou essa possibilidade, talvez seja a melhor palavra, de que as pessoas comecem a ter acesso a leituras, não só simplesmente aquilo que está em domínio público, mas livros recém-lançados, best-sellers, que tem lá, né? Tem lá Tortarado, por exemplo, né? Livro que ano passado foi um dos mais vendidos. Então, tem livros e livros e livros, está lá Dostoiévski. Então, tem livros muito interessantes lá. É só, por enquanto, ficção, não tem não ficção, mas de todo jeito, lançado em abril agora, já conseguiu atrair 870 mil pessoas, mais ou menos, que já se cadastraram. Metade já baixou algum livro. Se eu não me engano, 107 mil livros já foram totalmente lidos, ou seja, 6 meses atrás, e essas 107 mil pessoas, ou 107 mil leituras não teriam acontecido. E tudo isso de graça. O Brasil é um país pobre. O Brasil é um país tentando deixar de ser pobre. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que ter é educação. E o nível de educação no Brasil continua baixo. E uma coisa como essa, ou seja, democratizar livro é talvez uma das coisas mais importantes, porque quer queira, quer não, dominar a língua é treinar o pensamento, principalmente para o pensamento ser um pensamento crítico. Eu amo livraria, acho que eu já até falei a respeito disso aqui. Eu amo livraria porque eu não tinha, a minha família nunca teve dinheiro para ler ou para comprar livros
para que eu pudesse ler na quantidade que eu queria ler na minha vida. Se eu comprasse um livro, 2 livros por ano, seria aquilo que a economia dos meus pais permitiriam, né? O dinheiro que entrava lá em casa era pouco, mas eu devia ler 2 livros por dia, quando eu estava ali na minha infância, na minha adolescência, porque eu ia na biblioteca todo dia e passava o dia inteiro lendo. E hoje o que eu sei vem dessa leitura. E quando eu vejo o MEC deixando as pessoas poderem ler, cara, é fantástico. É talvez a possibilidade de outras pessoas também terem a felicidade de melhorar de vida, como eu melhorei, por conta de uma iniciativa relativamente barata. Por que eu digo que é relativamente barato? Porque, lógico, tem que ter o site, e o site não vai custar barato, mas dentro dos tamanhos dos orçamentos do governo deve ser dinheiro de pinga. E cada vez que a pessoa lê um livro, mesmo um livro best-seller, o valor pago pelo governo é muito baixo. E do outro lado, é um autor que está sendo conhecido e com certeza ele vai cada vez ser mais lido. Então a iniciativa para mim é maravilhosa. Eu estou realmente impressionado. Como é que um negócio simples pode ser tão bom, mas ao mesmo tempo tão mal divulgado? Ou seja, lançada em abril, nós estamos em junho, descobri hoje, coincidentemente dia de gravação, então eu descobri hoje, por isso que eu estou tão impactado. Escrevi, e olha que eu escrevo no LinkedIn, que é um perfil de gente bem informada. E todos os comentários são: nossa senhora, eu não sabia disso, que legal. Significa dizer que fazer uma biblioteca pública ou não foi muito bem divulgada, ou quem está lá tomando a decisão achou que não dá muito voto.